Os sofistas, né, eles viveram no mesmo período que Sócrates, né? Viveram do período do século V, século IV antes de Cristo, né? A gente fala sofistas porque era um grupo, são vários filósofos, apesar deles não serem agrupados, não terem pensamentos iguais, né? Cada um tinha um pouco diferenças entre si, eles tinham características em comum, né? Eles eram professores que viajavam de cidades em cidades e eles vendiam as suas aulas, né? Eles eram mestres na retórica, na oratória, né? Eles vendiam aulas para poder ensinar a pessoa a falar bem, a argumentar bem, né? Então a gente tem que pensar que a gente está num período do desenvolvimento da democracia em Atenas, onde os encontros em assembleia eram muito importantes, onde quem se destacava era o cidadão que chegava lá e falava bem, se apresentava bem, né? Então os sofistas, eles era perfeito para a época, né? Eles ensinavam o que as pessoas precisavam, né? Ensinavam as pessoas a falarem bem, né? E essa questão deles venderem, cobrarem pelo ensino, né? Era mal vista por Sócrates e pelos seguidores de Sócrates, como Platão, Aristóteles, né? Eles falavam, não, filosofia não deve ser cobrado, a gente deve discutir em praça pública, né? A gente não tem verdades, né? Então há uma certa contradição aí entre o Sócrates, o Platão, Aristóteles, que são discípulos, né? Platão é discípulo de Sócrates e Aristóteles é discípulo de Platão. Então há uma contradição aí entre o pensamento deles, né? Então o sofista, quando a gente fala a palavra sofista, significa mestre, significa sábio, né? Eles eram os sofistas, né? Os sábios. Aí também outra característica, porque o Sócrates vai falar, a gente não sabe, né? A gente é ignorante. Olha as diferenças, né? Entre Sócrates. Outro ponto também, muito importante, eles contrariavam a ideia de uma verdade única. Então para eles não tinha que ficar perguntando o que é justiça ou o que é verdade, como Sócrates fazia, porque não ia chegar numa definição única. Se eu pergunto para um o que é justiça, ele vai dizer uma coisa, o outro vai dizer outra coisa, talvez o contrário. E eles falam, quem que está certo? Eles falam, cada um dentro da sua medida. Quer dizer, eles não estão preocupados em achar uma única definição, né? Essa é uma característica bem interessante também dos sofistas, né? Então, com isso, eles admitiam distintas verdades. Como eles viajavam muito na Grécia Antiga, e a Grécia Antiga era composta por várias cidades-estado, que cada uma tinha suas próprias regras, eles percebiam que uma coisa numa cidade que era boa, numa outra cidade não era boa. Uma coisa que era tida como justa numa cidade não era justa na outra cidade, né? Quer dizer, a gente pode pensar a nível de Brasil, né? Quando a pessoa fala assim, tá lá na Bahia, fala assim, ó, eu tô com frio, né? A pessoa pode estar na temperatura lá de 16 graus, que vai falar, tô com frio, né? E aí você chega alguém no Rio Grande do Sul, na mesma temperatura, a pessoa fala, não, tá um clima gostoso. Talvez até diga que está calor, né? Porque cada um mede a partir da sua própria experiência, né? Para os sofistas, né? Então, com isso, eles admitiam a existência de distintas verdades, né? É um pensamento um tanto relativista, né? E valorizavam o ser humano, quer dizer, cada um tem a sua própria medida, sua capacidade de medir. Por isso, eles são considerados o primórdio do pensamento humanista, que é um pensamento que vai se desenvolver lá no século XV, XVI, né, no período do Renascimento, né, que é um retorno ao período clássico, né? Os sofistas são os primeiros aí a valorizar o ser humano enquanto centro de avaliação da sabedoria, né? E também de valorizar o relativismo, né? A impossibilidade de chegar numa verdade plena, segura e completa sobre as coisas, né? Entre os principais nomes aí dos sofistas, a gente tem o Protágoras, o Górgias, o Pródico e o Hípias, né?